Estamos ainda lidando, dentro do tema sobre encontros, Parece que a Bíblia é um livro recheado de encontros e, na verdade, são encontros de relacionamento. A gente vê sempre uma preocupação relacional dentro da Bíblia. Claro que, primeiramente, aquela relação com Deus. A gente aprende que Deus nos amou e Deus nos ama e que Ele se relaciona conosco através de Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez por nós, e se relaciona até hoje através da obra do Espírito Santo, e nós podemos nos relacionar com Ele. Mas a Bíblia não é só um livro de relacionamento com Deus, mas é um livro que nos ajuda a nos relacionar um com os outros, a se encontrar um com os outros, e nesse relacionamento nós conseguirmos melhorar a nossa vida, conseguirmos fazer com que a nossa vida seja melhor a cada dia. E esses relacionamentos se dão através de encontros. Encontros improváveis, encontros de surpresa, encontros indesejáveis. Quer dizer, de repente um encontro causa um relacionamento. De repente um encontro, ele provoca algo tremendo na nossa vida e muda a nossa vida. Eu não sei quantos encontros você já teve com pessoas e que esses encontros trouxeram não só uma surpresa na sua vida, mas uma mudança na sua vida. Mudou a sua vida profissional, mudou a sua vida amorosa, mudou a sua vida familiar. Quer dizer, aquele encontro chegou a trazer algo que veio se transformar num relacionamento profundo. Hoje nós vamos estudar sobre mais um grande encontro, e esse encontro que Jesus vai ter com uma pessoa extremamente especial. Quando a gente pensa que os encontros eles só se dão em momentos agradáveis, favoráveis, mas existem momentos na nossa vida em que nós estamos doentes, deprimidos, chateados, feridos, sofridos, Não sei se você já passou alguma coisa assim, Mas se você é um ser humano normal, Você já viveu, está vivenciando ou vai vivenciar uma experiência de dor, de sofrimento, de luta, de agonia. E nesses momentos são os momentos mais difíceis da nossa vida, em que às vezes nós começamos a nos isolar das pessoas, dos relacionamentos, dos encontros, e esse isolamento intensifica a nossa dor, intensifica o nosso sofrimento, porque aí nós já não temos a ajuda, o apoio, e mesmo as pessoas começam aparentemente a se afastar de nós. Quando olha para a nossa vida e vê, puxa, se eu me aproximar eu vou precisar ajudar, se eu me aproximar eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, aquelas pessoas que realmente não são amigas, são colegas, são conhecidos, quando vê você numa situação talvez difícil, eles começam a se afastar porque eles não querem compromisso com você. E isso acontece com família, acontece com amigos, com colegas, com pessoas que você conhece. Quer dizer, parece que na hora que você mais precisa é quando você descobre quem são os amigos, quem realmente é a família, quem realmente se importa com você. Mas quando você convive num drama, num sofrimento por muito tempo, às vezes nós caímos numa acomodação. É difícil imaginar que uma pessoa ficar acomodada no sofrimento. Mas tem muitas pessoas que se acomodam no sofrimento. A vida é assim mesmo, a vida não vai mudar, a vida é isso mesmo. E a gente começa a conviver com a dor, começa a conviver com o sofrimento, começa a conviver com a depressão, com a tristeza, achando que as coisas não podem mudar, que as coisas são assim mesmo. Então você não sabe o que é pior, se é o sofrimento, a dor, a luta, ou quando a pessoa chega no estágio de acomodação nela e não vê perspectiva, não vê maneiras de sair ou de vencer isso aí. Na minha vida, quando a gente passa por situações difíceis ou lutas, há momentos, não são sempre, mas há momentos em que você se sente que parece que você está só, andando no deserto sozinho. E às vezes corre o risco da gente achar que parece que a coisa não vai mudar, porque o diabo ele quer roubar a tua esperança, ele quer roubar a tua visão, o teu sonho, Eu sei que todo mundo aqui já sonhou, todo mundo já teve uma visão, todo mundo já desejou algo tremendo, mas com a experiência do deserto, da caminhada,
para aquela conquista, o diabo vai roubando os nossos sonhos, vai roubando as nossas visões, vai roubando, Senhor, aquela paixão de ver algo melhor, e nós vamos nos acomodando àquela vidinha apática, doente, sofrida, sem esperança, sem perspectiva. E a pior doença é quando você se acomoda nisso. A pior doença é quando você entende: essa é a minha vida, é isso que eu tenho que viver, parece que não tem solução para mim, está tudo longe, tudo separado, e parece que ninguém quer se encontrar com você, parece que as pessoas querem se isolar, e parece que você está no fundo de um poço. Na verdade, esse encontro ele se dá no fundo do poço, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, onde nós estamos descobrindo os nossos encontros, né? E vamos ver um encontro que Jesus teve no fundo do poço. Eu não sei se você já chegou no fundo do poço, né? Se chegou, essa mensagem é para você. Se não chegou, é para você também, para não chegar no fundo do poço, né? Mas assim, essa mensagem se dá num fundo de poço. Então, João capítulo 5, João narra essa experiência desse milagre que ocorre de uma forma tremenda e maravilhosa. Então vamos ler juntos esse texto em João capítulo 5. Vamos ver esse encontro em que realmente se dá no fundo do poço. O texto diz o seguinte, do versículo 1 ao 14, capítulo 5 de João. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, e aqui é Jesus, né? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Que coisa maravilhosa! Quando você imagina que um homem de 38 anos, quer dizer, uma vida de sofrimento, uma vida paralítica, uma vida sem andar, talvez mais tempo de idade do que você tem, 38 anos esse homem dessa maneira, desse sofrimento, nessa agonia dele, e de repente Jesus se encontra com ele. Aonde Jesus se encontra? No fundo do poço, ali no poço. E de repente esse milagre magnífico acontece, e aquele homem de 38 anos, paralítico, se levanta, pega a sua cama e sai andando. E você pode imaginar a cena de um homem que nunca andou, de uma pessoa que sofreu
e provavelmente deveria ter muita dificuldade de se locomover, né? Eu acho que ele não andou como nós andaríamos e nem carregou a maca como nós carregaríamos, porque ele nunca tinha andado, ele nunca tinha carregado a maca, e eu acho que ele se atrapalhava todo com aquela maca, apesar dela ser simples, né? Aquela cama simples, e ele andando, cambaleando, mas indo, andando, descobrindo os passos, os primeiros passos dele. E quando você olha esse grande milagre de Jesus, né, e como isso aconteceu e o porquê aconteceu, você vai entendendo que o grande lance aqui, claro, o milagre é o ponto tremendo, um ponto importante, mas esse milagre se dá em condições e dentro de um encontro em comum. Um encontro em comum que Jesus teve com esse homem. Vamos ver a partir do primeiro versículo, esse encontro em comum, esse encontro que Jesus tem no fundo do poço com esse homem. O texto diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Veja, interessante que Jesus sempre foi muito cercado de pessoas. Jesus tinha os discípulos, tinha a multidão, Jesus já havia começado o seu ministério, muitas pessoas andavam com Jesus, mas nesse momento Jesus está sozinho. E não era para Jesus estar sozinho, porque ele está indo para uma festa em Jerusalém, onde muitos judeus iriam. E provavelmente os seus discípulos, os seus amigos, a multidão, as pessoas que o conheciam, mas exatamente ali ninguém queria ir. Nesse local, nem os discípulos, nem a multidão, nem os sacerdotes, nem os religiosos, ninguém queria passar naquele buraco, naquele poço. Porque as características daquele poço eram esquisitas. Era um poço imenso, muito grande, uma boca muito grande. Eu tive o privilégio de visitar esse poço lá em Jerusalém, a Judite também, né? A Ieda também. E quando a gente visita esse poço, você vê, não é esse poço convencional como nós temos aqui no Brasil. Quer dizer, na verdade, é um buraco imenso, quase parecendo uma piscina desproporcional, e ali ele fica numa baixada e as entradas estão ali. Então há toda uma dificuldade de acessibilidade nesse poço, e ali naquele poço existe uma água que vem dali, é vertida ali. Mas por que as pessoas não gostavam daquele local? Porque ali só iam as pessoas problemáticas, só iam as pessoas doentes, só iam as pessoas que estavam enfermas, só iam as pessoas que estavam sofrendo. Ali era um local de sofrimento no fundo daquele poço. Ali era um local de desesperança das pessoas ali naquele poço. Diz o seguinte o texto, né? A partir desse versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Inválido como esse homem que foi curado por Jesus, e pessoas doentes. Por que as pessoas iam para esse poço? Porque só esse tipo de pessoa ia para o fundo desse poço. Porque existia uma superstição, existia uma ideia que alguma coisa acontecia naquele poço, e se quando isso acontecesse, se alguém fosse colocado ou lançado ali, seria curado. Era uma superstição. Vamos ver isso ali, ó. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então veja, todo tipo de enfermidade, todo tipo de sofrimento, todo tipo de tempo, ali estavam aquelas pessoas enfermas. Para vocês entenderem, naquele tempo não existia hospital. O atendimento médico, que não era médico que se chamava naquela época, mas o atendimento à saúde era uma exclusividade de alguns poucos ricos, de algumas poucas pessoas, e ainda extremamente precário. Então não existia tratamento, não existia um atendimento público, não existia um hospital onde as pessoas poderiam ir e ser atendidas. O pobre, ele era atendido ali por aquelas pessoas que conheciam algum tipo de tratamento, algum tipo de ação para ajudar aquelas pessoas.
Mas aqueles que, além de pobre, além de necessitado, eles eram excluídos da sociedade, então aquele local se tornou não só um refúgio, mas a única esperança. O fundo do poço é como eles enxergavam assim: olha, se alguma coisa for acontecer na minha vida, vai ser aqui, vai ser nesse local. Mas os pobres coitados ali, mesmo ali no fundo do poço, as suas esperanças eram falsas, falhas, vivendo, em superstições, porque já não tinha mais esperança para eles. Então, ali nós não podemos dizer que é um hospital, porque as pessoas, não existia hospital e as pessoas não eram tratadas ali. Ali seria assim, a última das últimas esperanças de alguém em alguma coisa que não tem solução, mas eles tinham que estar ali porque era a única possibilidade de alguma coisa acontecer. Por isso as pessoas não gostavam de ir lá, por isso os judeus não gostavam de ir lá, por isso os sacerdotes não gostavam de ir lá, porque só ficavam gente que ninguém queria ficar juntos. Ninguém queria se contaminar, ninguém queria se lambuzar, ninguém queria passar por aquela situação, nem ver aquela situação. E aquelas pessoas ficavam ali, no fundo daquele poço, ao redor daquele poço, esperando que as águas se movimentassem, para que o primeiro que fosse lançado, ou conseguisse cair ali, talvez fosse curado. Então imagina a condição desse poço, não devia ser limpo. Imagina as condições ali ao redor, não era uma coisa agradável de estar. Por isso que Jesus vai sozinho. Nem os discípulos, nem os amigos, nem os sacerdotes, nem os religiosos. Jesus vai sozinho ali. Quando eu olho isso, eu falo: gente, esse Jesus ama a gente mesmo, porque Ele vai aonde ninguém vai. Ele nos encontra onde é o lugar que ninguém quer nos encontrar, no pior da nossa vida, no momento terrível da nossa vida. Esse Jesus vai, nem se for sozinho, Ele vai. Eu vejo a compaixão que Jesus tem, o amor que Jesus tem, a maneira que Jesus reage a tudo isso. Veja, e Jesus sentiu o cheiro, Jesus enxergava, Jesus tinha sentimentos, Ele poderia pegar uma doença, Ele poderia, mas Ele foi. Foi porque existia um propósito de um encontro ali que iria mudar a vida de um homem. Existem locais e momentos na nossa vida que só Jesus vai. Existem momentos e locais na nossa vida, na nossa enfermidade, na nossa doença, na nossa tristeza, na nossa depressão, naquele momento horrível que nós estamos vivendo, ali junto com outras pessoas doentes, que só Jesus chega. E Ele chega. E Ele chega. Você pode estar lá no meio de toda aquele sofrimento, aquela agonia, aquela tristeza, aquele mau cheiro, aquele momento que você sabe que você está apodrecendo, talvez não fisicamente, mas emocionalmente, mas Jesus tampa o nariz e vai atrás de você, se encontrar com você. Você fala assim: mas Ele foi aonde? Na igreja? No templo? Não, Ele foi aonde você estava. Aquelas pessoas estavam no local impróprio, esperando uma coisa que não iria acontecer. Eles estavam colocando a sua fé, a sua esperança em algo vazio, mas mesmo assim, Jesus foi até eles. Mesmo assim, Jesus foi em busca daquele que queria, que desejava, que precisava. Aquele homem estava no fundo do poço com outras pessoas, mas o caso dele era pior. Era pior. Pela superstição que eles tinham, pelo momento do que eles acreditavam. Vejam comigo. Então ali o texto diz que costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam, veja o que eles esperavam, qual era a esperança deles? Eles esperavam um movimento nas águas. Então naquele poço, tinha alguma água ali, e todo mundo, todos esses doentes, todos esses enfermos, todas as pessoas vivendo com esses dramas, ficavam olhando e esperando. O que eles esperavam? Que aquela água mexesse,
que eles acreditavam? Veja, eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, veja o que eles acreditavam. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E aí o que acontecia? O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, como eu sei que isso não é verdade, eu sei. Como é que eu descobri que isso não é verdade? Porque não é assim que as coisas funcionam. Sei que isso não responde à sua pergunta ainda. Como é que eu sei que isso realmente não condiz com que um fato verídico, que a água é mexida por um anjo? Porque esse versículo não está na maioria dos escritos antigos da Bíblia. Então vamos supor, vocês sabem que o Novo Testamento, o livro de João, ele foi escrito. E ele era reescrito, não existia impressora, não existia gráfica. Então, esses livros, que nem a carta, o Evangelho de João, ele era escrito para que outras igrejas e outras pessoas colocassem. E nos escritos mais antigos, vamos supor, no manuscrito mais antigo, essa explicação do que acontecia não está. E essa explicação foi colocada posterior, para que nós pudéssemos entender por que as pessoas iam para lá, por que as pessoas esperavam lá. Então aqui é uma explicação por quê. Não que de fato isso acontecia. Tanto de fato que isso não acontecia, que Jesus não foi lá e empurrou o cara. Né? Não empurrou o cara. Como de fato isso acontecia, que você não vê narração que isso um dia alguém foi curado com isso. Então, isso não é verdade. Quer dizer, o que está sendo colocado aqui é uma explicação o porquê. Era uma superstição que as pessoas tinham, que acreditavam que naquele poço, num determinado momento, as águas mexiam e os anjos mexiam, e aquele que tivesse ali, fosse o primeiro, ia ser curado. Esse poço parece muitas religiões hoje. Esse poço parece muitas religiões cristãs hoje. Se você quer ser curado, vem. Esse poço aqui vai mexer as águas, os anjos vão estar aqui e você vai ser curado se você vier primeiro, se você entregar o dízimo primeiro, se você fizer isso primeiro, vem aqui, você vai lá e multidões de pessoas vão em volta desse poço religioso cristão, esperando que o anjo do Senhor vai aparecer e você vai ser o primeiro. Se você não for curado naquela reunião, vem na próxima. Você não entrou primeiro, você não teve fé, você não teve, vem numa segunda. Mas não esquece de trazer o dízimo, a oferta, o benefício e tal. E as pessoas ainda continuam acreditando em superstições. Jesus não era alguém supersticioso. Essa lenda que se tinha em volta desse poço era a agonia e o desespero dessas pessoas. Sabe o que acontecia nesse poço? Porque a água mexia? Porque vez ou outra, como era uma mina de água, a água brotava, né, vinha a água ali, e a água se movimentava. Qual era o primeiro a entrar no poço? Você sabe? Ninguém, porque era todo mundo ali. Quer dizer, não se sabia quem entrou primeiro, que a agonia era tão grande, tão multidão, quer dizer, quem foi curado, não sei, quer dizer, tal era a agonia daquelas pessoas. Então, hoje na arqueologia, eles já descobriram esse local, eu já visitei esse local, e realmente esse poço existe. Esse poço era uma finalidade de atender a água ali em Jerusalém, só que posteriormente ele foi usado como um depositário de pessoas sofredoras, doentes, incapacitadas. E ali elas criaram essa crendice que se elas fossem ali, né, e num determinado momento aquelas águas mexiam, eles acreditavam que era um anjo do Senhor, e o primeiro, o único que conseguisse cair ali dentro daquela água seria curado. Então, a gente sabe disso porque os manuscritos, as primeiras versões de João, mais antigas que nós temos, não tem essa explicação, porque é uma explicação. E isso foi colocado posterior para que a gente pudesse entender, porque senão a gente não ia entender porque as pessoas ficavam naquele poço, porque as pessoas iam para lá. E hoje nós conseguimos entender porque eles pensavam, eles acreditavam assim. Quer ver que coisa interessante? O versículo 4.
De vez em quando, tudo, né? Não há uma pressão. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico. Era um paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, quer dizer, o que levou Jesus a se compadecer? O que levou Jesus a ter compaixão? O que levou Jesus a entrar naquele poço? Porque Jesus desceu até aquele poço. E quando ele soube daquela história daquele homem que estava ali sofrendo há 38 anos, paralítico, deitado, e Jesus se aproxima dele e vai conhecer um pouco mais o drama. E é isso que Jesus faz conosco. Ele vê você deitado ali no poço, ele vê você ali colocado numa esperança infundada, e ele se aproxima de você porque ele te ama e ele quer te ajudar. E quando Jesus viu ele deitado, quer dizer, Jesus viu e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, então ele foi movido de compaixão. E veja a pergunta que Jesus faz. A pergunta é muito interessante, né? Talvez curiosa para você. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Por que Jesus perguntou: você quer ser curado? Você deve estar se perguntando: que pergunta boba. Claro que a gente quer ser curado, não é verdade? É isso que você mesmo responde. Mas existem momentos na sua vida que você já não sabe o que você quer. Você está sofrendo há tanto tempo, você está lutando há tanto tempo, que às vezes você não quer ser curado. Você quer ser confortado, você quer ser alentado, você quer ser compreendido, você quer ser aceito. Às vezes as pessoas estão num estado tão ruim de vida que nem mais curado ela quer ser. Me ajude a viver. Interessante, então, quando Jesus vê esse homem e faz essa pergunta: você quer ser curado? Você fala: claro que ele quer, Jesus. Você não entende? O que você acha que ele está fazendo aí? Porque muitas pessoas ficam num poço e já não têm mais interesse de sair do poço. Muitas pessoas ficam no poço e aprendem a viver no poço. Muitas pessoas acostumam a viver na falsa esperança. E elas já não querem nem mais ser curadas, porque já viveram tanto tempo, 38 anos, 10 anos, 5 anos, agora não me interessa mais. Então, essa é uma das razões porque Jesus perguntou se ele queria ser curado. Mas esse não era o problema do homem, graças a Deus. Ele queria ser curado. Sabe qual era o problema do homem? Vamos ver lá comigo. Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O que esse moço estava falando? Jesus, eu não tenho amigo. Eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui batalhando. Eu quero ser curado, mas assim, eu não tenho ninguém que me coloque ali. Eu não tenho ninguém que vai comigo ali. Não tem ninguém que me empurre ali. Eu não tenho ninguém que faça nada por mim. Eu estou sozinho. Quer dizer, aquele homem, além de estar vivendo todo aquele drama, todos aqueles anos, ainda não tinha ninguém com ele. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Talvez um familiar que passasse um dia, ou 2 dias, uma semana ali, para, se a água agitasse, mesmo não sendo verdade, lançasse ele. Mas nem isso, nem para aquela fé que não tinha razão, aquela esperança que não existia, mas nem para aquilo que era falso, ele tinha amigos para ajudá-los. A resposta daquele homem: eu quero ser curado, mas eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém por mim. E a esperança daquele homem era que algum amigo, o colocasse ali, porque ele não conseguia se locomover. E ele fala assim: quando eu tentava, alguém já tinha caído, alguém já tinha se jogado, alguém já tinha sido levado, e eu nunca. Já pensou? 38 anos ele está esperando cair, ele está esperando ser jogado, ele está esperando alguma coisa assim. Então o problema daquele homem não é que ele estava
só acostumado a viver daquele jeito, mas ele não tinha ninguém, nem para dar um empurrãozinho nele, para ele cair naquela água, apesar de não ir resolver nada, mas ele não tinha. E Jesus entra nessa história. Jesus entra na história desse homem, entra no poço desse homem, entra na falsa fé desse homem, entra na falsa esperança desse homem, entra no desespero, na falta de amigos desse homem, e vai até ele, vai do encontro dele, conhece a situação dele, sabe da situação dele, pergunta se ele quer ficar assim ou se ele quer mudar. Não, eu quero mudar, mas eu não consigo, não tenho ninguém para mim. Então Jesus muda a vida daquele homem. Sabe, eu vejo assim que Jesus nos visita no fundo do nosso poço. O nosso poço representa o depositário do nosso estado mais miserável da nossa vida. A água e o movimento e o anjo, a superstição, representa a gente está apelando para qualquer coisa, para qualquer fé, para qualquer esperança. Jesus vai até o nosso encontro, porque Ele nos ama. Ele sabe que nós desejamos sair daquilo. Ele entende e Ele vem ao nosso encontro. Veja, talvez, como aconteceu para aquele homem, a igreja não foi, a religião não foi ao encontro dele. Nem os discípulos, nem os amigos, nem os familiares, ninguém. Aquele homem estava sozinho. Como ele fazia as necessidades dele, como ele fazia as suas necessidades básicas, como ele tomava banho, como ele comia, você imagina como? A comida era jogada por aqueles que passavam e depositavam restos para eles ali. A higiene era ali mesmo, naquele local. Não tinha banheiro público, não existia um vaso, não existia um encanamento. Jesus foi na podridão. Se você acha que a tua vida está podre, se você acha que a tua vida está um lixo, se você acha que a tua vida é um fim de poço, Jesus vai até lá. Talvez eu não consiga, talvez a igreja não consiga, talvez a religião não vá, mas Jesus vai. Jesus vai. E quanto mais eu conheço esse amor de Jesus, esse amor transformador de Jesus, mais eu me apaixono por Ele. Porque Ele faz aquilo que ninguém pode fazer por nós. Ele vai aonde ninguém quer ir por nós. Ele acredita em nós quando ninguém mais acredita em nós. Então Jesus lhe disse. O que Jesus disse? Está curado. Não. Levanta, filho. Levanta, filho. Jesus fez o milagre, mas aquele homem teve que fazer a parte dele. Ele teve que acreditar. Jesus não fez uma levitação para ele. Agora você está levantando. O homem tinha que fazer a parte dele. Jesus teve o poder da palavra. Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Interessante que Jesus podia fazer tudo, mas Jesus queria que o homem participasse daquilo que estava acontecendo. Jesus queria que o homem fosse cúmplice daquilo de extraordinário que estava acontecendo na vida dele. Jesus esperou que aquele homem tivesse a coragem de se levantar, de pegar a sua maca e de andar. Aquele homem poderia ser curado e continuar assim, mas Jesus encoraja ele: olha, levanta-te, anda, vai. Ele não ficou lá, não, tá bom, na hora que eu sentir vontade, na hora que eu conseguir, na hora que minhas pernas saírem andando, aí eu vou. Não, Jesus deu uma ordem, e essa ordem foi obedecida. A nossa fé, a fé e a palavra de Jesus, elas se resolvem em nós em milagres quando nós obedecemos essa palavra. Aquele homem podia simplesmente não obedecer, também não ia ser curado. Ele poderia fazer alguma coisa, mas se não tivesse a palavra de ordem, ele não seria curado. Jesus chega, vai ao fundo do poço, dá uma palavra de ordem àquele homem. Aquele homem entende que
que aquele é um momento da vida dele. Mas 38 anos ele pensou, eu preciso cair no poço. 38 anos ele pensou, eu preciso das águas agitadas. 38 anos ele pensou, se alguém não me colocar isso, se eu não for o primeiro, nada acontece. Quer dizer, mudou a cabeça daquele homem. E naquele instante, aquele homem só obedeceu. Porque Jesus acreditou. A palavra de Jesus tem o poder de interferir. E aquele homem teve a capacidade de acreditar. Deixou 38 anos de ilusão, 38 anos de falsa esperança, 38 anos e acreditou simplesmente na palavra de Jesus. E não só acreditou, obedeceu. Ele obedeceu. Nisso a gente vê que Jesus poderia falar assim, olha, fiz tudo sozinho, tá? Toda a honra, toda a glória é minha. Não, mas Ele nos dá o prazer de participar. Ele nos dá o prazer de interagir com a graça e o poder dele. Eu vejo assim, os milagres que Deus fez acontecer na minha vida, não foram milagres que eu fiquei parado, eu fiquei estátua, eu fiquei esperando. Foram milagres que eu acreditei e interagi com Jesus, obedecendo a palavra dele, para que aquilo se tornasse realidade na minha vida. Você precisa interagir com Jesus. E você interage com a palavra de poder de Jesus quando você obedece. Porque às vezes você acredita na palavra de Jesus, acredita que Jesus pode fazer o poder, mas você não interage acreditando, obedecendo a Jesus. Aquele homem podia falar, não, primeiro me joga lá embaixo, não, primeiro me joga nas águas, primeiro faz isso. Não. Jesus falou, ó, levanta. Levanta, começa a andar. Pega a sua maca e começa a andar. E aquilo que era improvável. 38 anos de uma fé vazia. Em poucos segundos, em poucos minutos, aquele homem foi curado e levantou-se, andou, carregou a sua maca e a sua vida foi transformada. Esse texto me leva a entender que muitos de nós, eu e você, estamos sujeitos a também ir para o fundo do poço. Às vezes fisicamente, doenças, enfermidades, às vezes emocionalmente, depressão, tristeza, desilusão. Não sei o que nos leva, para cada um de nós vamos para o fundo do poço por alguma razão, por algum motivo. O fundo do poço é quando nós somos abandonados, quando nós somos deixados, quando nós mesmos nos entregamos. E aquele poço é o poço da desesperança. Você acredita na loteria esportiva, você acredita na magia, você acredita na sorte, você fica esperando alguma coisa assim diferente acontecer. Quer dizer, a gente vive na ilusão, tapado pela ilusão. Mas quando eu olho para esse texto e vejo assim, todos nós somos sujeitos a isso, de alguma forma, né? E às vezes essas coisas que acontecem na nossa vida são coisas de resultados de situações naturais, mas como pode ser resultado do nosso próprio pecado, de erros, de falhas, de desobediência, de extravagância, que ferem o nosso corpo, o nosso físico, a nossa alma, e às vezes a gente está no fundo do poço. Às vezes são circunstâncias da vida, não foram coisas que eu provoquei, não foram meus pecados, não foram, mas as circunstâncias às vezes me levam a um ponto em que eu me vejo dentro do poço, não acreditando em mais nada, não aceitando mais nada. E tem muitas religiões que me incentivam a ir para o poço. Vem para o poço você também, seja o primeiro. Receba aqui a cura, receba a libertação, a prosperidade. Vem aqui, olha, você vai ter. As pessoas chamam você para o poço. Aí você vai lá, não acontece, fala, você não foi o primeiro. Você não teve fé suficiente, volta outro dia. Você vai outro dia. Conseguir um namorado, conseguir um casamento, conseguir dinheiro, conseguir emprego, né? Conseguir sair das dívidas e tal. Aí você fala, o primeiro que colocar o dízimo, o primeiro que fizer isso, você vai ser, puxa, você não foi o primeiro, volta outro dia. E você fica desiludido com a fé.
Você começa a não acreditar mais em nada. Gente, nós não acreditamos no poço, nem no fundo do poço, nem nessas superstições religiosas, que nós acreditamos em Jesus. Aquele Jesus que vai até onde nós estamos. Sabe, você não precisa vir aqui. É muito bom você estar aqui. Eu gosto de ver você onde nós nos encontramos. Mas Jesus vai aonde você está nos assistindo. Aí nesse local, no escritório, em casa, Ele vai na sua casa, Ele vai no fundo do poço, Ele vai no presídio. Eu tenho várias pessoas que nos ouvem no presídio. Ele vai lá no presídio, onde ninguém vai. Tem pessoas no presídio que nos escrevem: olha, a gente não recebe visita, a gente não tem mais família, não tem mais ninguém. Mas Jesus vai no presídio. Eu tenho cartas de presidiários, que nos escrevem falando que Jesus foi até lá através da mensagem da palavra de Deus. E é interessante como Jesus vai. Jesus vai ali no hospital, onde pessoas são abandonadas no hospital. Não sei se você sabe disso, mas um dos grandes dramas, do serviço social do hospital são crianças e idosos que são abandonados no hospital. A família vai e deixa e some. Imagina a cabeça de um cara desse. Imagina a cabeça de uma criança dessa. Mas Jesus vai atrás dessas pessoas. Jesus vai até lá. Jesus vai até onde você está, nesse momento na sua vida. Vai no fundo do teu poço, porque Ele te ama. Talvez a igreja não vá, talvez os discípulos não vão, os apóstolos não vão, os profetas não vão, mas Jesus vai. E Ele vai porque Ele te ama, Ele te conhece. E Ele vai te fazer uma pergunta: você quer? É tudo que eu quero. Então venha, obedeça e faça isso. Jesus vai interagir com você e vai te ajudar, seja o poço que você tiver, o poço financeiro, o poço da doença, o poço da depressão, o poço do sofrimento, da perda. Ele vai. Não tem lugar que Jesus não vá. Ele vai. E Ele vai te tirar junto com você de lá para a sua vida. Aquele homem, quando aceitou a palavra de Jesus, quando ele realmente entendeu de que Jesus era uma pessoa, não era o anjo, não era a água, não era o tanque, mas uma palavra de ordem poderosa, aquele homem obedeceu. E o homem foi curado. E diz o seguinte: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Ele está andando até hoje. Esse homem está andando até hoje. Pelo menos a história dele está andando até hoje, está andando aqui, para nos testemunhar de que Jesus nos ama e vai até o fundo do poço para nos ajudar. Eu não sei se você precisa de um encontro de Jesus no teu poço, no teu momento. Mas uma coisa eu tenho plena certeza: Jesus está disposto. Jesus quer ir no fundo do teu poço e te ajudar a tirar você do que você está vivendo. Mas a pergunta é o seguinte, é a pergunta de Jesus: você quer? Você quer ser curado? Você quer se levantar? Você quer se libertar? Você quer? Ou você já está acostumado? Porque se você quiser, Jesus hoje vai fazer isso aonde você estiver. Ele vai estar, e Ele está te convidando a receber a palavra dEle, o poder da palavra dEle, de tirar você do teu poço e fazer com que você ande com a sua vida, que você voe com a sua vida. Se você quiser, Jesus já está querendo há muito tempo. Ele vai fazer isso hoje na sua vida. Esse encontro é um encontro no fundo do poço. E se precisasse ser mais fundo, se esse poço tivesse que ser mais fundo do que ele já era, Jesus iria da mesma forma. Porque Jesus se importa com você. Talvez a sua família já não se importe mais.
Talvez os seus amigos já não se importem mais, talvez a sua religião, a sua igreja não se importe mais, mas Jesus, lembre-se sempre disso, Jesus sempre se importou, está se importando e vai se importar com você. Quer sair do poço? Você quer sair da onde você está? Pare de acreditar nesses milagres superficiais, fantásticos, né? Daquele que você precisa ir no poço para ser curado. O poço não vai curar ninguém. Quem vai curar é Jesus. E Ele vai aí no teu poço e vai curar você aí. Feche seus olhos nesse momento. E vamos convidar Jesus. Eu não sei o tamanho do teu poço, a profundidade dele, mas aonde você estiver, Jesus está nesse momento. Se o teu poço é a agonia da depressão, tristeza emocional, se o teu poço é uma enfermidade física, de sofrimento, tal, se o teu poço é uma situação financeira, se o poço é um problema de pecado, não importa. Ali era mau cheiro, ali era um local difícil você olhar, mas Jesus foi ali. E Ele vai no teu poço agora te ajudar. E nessa visita de Jesus, Ele faz a mesma pergunta: você quer? Se você quer, obedeça, e um milagre vai acontecer na sua vida. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é tão viva e tão eficaz. Imaginar que João, o Teu discípulo amado, narrou essa história, porque com certeza ele soube através do Senhor ou através do aleijado, porque mesmo João não estava lá. Mas João foi corajoso de falar que o Senhor foi aonde ninguém queria ir. O Senhor foi buscar aquele que ninguém mais já acreditava. Pai, talvez muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, que estão aqui essa noite, estão vivendo um momento assim na sua vida, no fundo do poço. O poço da depressão, da doença, das finanças, da moral, do pecado. A gente não sabe e pouco importa para o Senhor. O que importa é que o Senhor quer nos tirar do fundo do poço. O que importa é que o Senhor quer nos remover dessa inércia, desse pecado, dessa amarração nas nossas vidas. E eu sei que o Senhor está aqui nos visitando. Eu sei que o Senhor está visitando a cada um que está nos assistindo, nos ouvindo e presente aqui no nosso culto. E eu sei que a sua pergunta continua sendo a mesma. Se nós queremos, se eu quero. Pai, eu quero na minha vida. O Senhor sabe que vira e mexe, às vezes eu me encontro num poço. Vira e mexe, algumas vezes eu me vejo em situações de desesperança, Senhor. Esperando por um amigo que não existe, esperando por uma religião que não existe, esperando por coisas que não são verdadeiras. Mas, Pai, o Senhor é a única verdade desse mundo. O Senhor é o único caminho desse mundo. O Senhor é o único e verdadeiro amigo que nós temos. E por isso, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor já tem me tirado tanto, de tantos poços na minha vida. E eu sei que o Senhor vai tirar muitas pessoas hoje, que estão aqui, que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de amor, e o Senhor vai aonde ninguém vai. Por isso o Senhor está aí na prisão, o Senhor está no hospital, o Senhor está aqui na igreja, o Senhor está em casa, no escritório. Eu sei que o Senhor está. E só o Senhor conhece o que nós estamos passando. Pai, eu quero um milagre na minha vida. E eu quero que esse milagre venha do Senhor. Eu quero obedecer a sua palavra. Eu quero obedecer a sua palavra de comando na minha vida, para que a minha vida seja tirada do fundo do poço. Eu fico imaginando aquele homem desesperado, escalando aquele poço, aquele homem desesperado, se desviando dos outros, daqueles que estavam acomodados ali, saindo daquela situação e subindo, ó Deus, para a cidade. Pai, eu quero ver muitas pessoas que hoje nos ouvem, nos assistem, estão aqui saindo, indo, caminhando, Senhor, para uma nova vida que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos ama a todos nós. E para o Senhor não existe problema grande demais, ou difícil demais, o problema é que o Senhor não possa resolver. Por isso nós colocamos cada vida preciosa nas tuas mãos.
e pedimos para que o Senhor os cure e os abençoe. E é no nome de Jesus, precioso nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.